Começar. Bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? São 10 horas. Nós hoje estamos usando um aplicativo diferente, o Google Teams, que é um pouquinho mais complicado que o Zoom. Hoje é a parte 2 do encontro técnico virtual da semana passada, que nós chamamos de estratégias e práticas pedagógicas diferenciadas para aulas virtuais. Como o assunto é muito extenso, nós decidimos realmente dividir em partes. Hoje é a parte 2. A consultora que está conosco é Branca Heloísa, que tem uma experiência aí de algumas décadas, poucas décadas, nessa área. Ela tem pós-graduação em TI e em TE, Tecnologia Educacional, e vai estar conosco hoje. Só lembrando que esse encontro, em termos de funcionamento, a gente vai agora de 10 até 10h40, mais ou menos, com primeiro uma apresentação, e depois a gente passa para as perguntas, responder perguntas. Eu peço a vocês que encaminhem, por gentileza, as perguntas pelo chat aqui do aplicativo, que é semelhante ao Zoom. É só clicar o mouse na tela, vai aparecer aqui a questão do chat, vocês podem mandar as perguntas, e eu, no final, passaria as perguntas para a Branca. Ok? Branca, por favor, pode assumir. Bom dia a todos, mais uma vez, já é o terceiro encontro nosso sobre o tema, né, de tecnologia na educação, nesse momento com aulas virtuais, de aulas com atendimentos remotos, né. Então, assim, é um prazer poder estar continuando. Realmente é um tema muito vasto, nós fizemos essas divisões mesmo, para poder ficar muito tranquilo e dar este espaço para vocês pensarem, refletirem e trazer. Sempre as contribuições são sempre muito bem-vindas, apesar de ter esse sincronismo de eu estar falando e vocês estarem aí ouvindo, mas vocês tendo a possibilidade de fazerem as perguntas e fazer os chats, eu acabo aprendendo com vocês também, tá bom? Então é um prazer, sempre, tá? Em nome do Axis, eu já agradeço essa oportunidade de estar com vocês neste momento. Vamos para a parte 2 da estratégia e práticas pedagógicas diferenciadas das aulas virtuais, tá? Bom, eu sempre trago um pouco da questão do contexto, tá? Quem está acompanhando nesses momentos todos, vocês já viram essa tela. É só para nós podermos estar dando boas-vindas para quem está me ouvindo aí pela primeira vez, para quem está participando, e trazer para vocês também, novamente, em que ponto em que nós estamos falando dentro de um planejamento de ações baseadas em tecnologia para uma educação de ambiente remoto, da aprendizagem, dentro desse momento de quarentena que todos nós estamos vivendo. Então, eu passei com vocês já em outras oportunidades a questão da empatia, da colaboração, a elaboração, execução e a documentação num monitoramento e avaliação em 360 graus. E vamos entrar, então, um pouco mais no detalhe em relação à elaboração dessas ações baseadas em tecnologia. Na elaboração, nós percebemos quem eram as pessoas que estão envolvidas nessa elaboração. Nós vamos estar sempre envolvendo os gestores, os professores e os técnicos de TI e de TE ou de TE, dependendo da instituição, essa pessoa ela faz essa dobradinha, tanto da tecnologia da informação como da tecnologia educacional. Há necessidades, tá? Quais são as necessidades para essa elaboração? A gente faz a identificação do contexto, verificar o que é significativo, verificar os interesses, quais são as áreas do conhecimento que nós vamos estar explorando em cima dos componentes curriculares, se nós vamos estar olhando e tendo como base o projeto político-pedagógico, e aí a gente entra na questão da identificação dessa estratégia pedagógica. Eu estou falando um pouco mais rápido porque eu já tive a oportunidade de estar pincelando com vocês esse conteúdo e ela vai estar à disposição, como o Sebastião falou, no site do Axis para vocês fazerem essa verificação ou recapitulação no que for importante, no que vocês sentirem a necessidade. Então, nós vamos fazer um mergulho mais dentro da identificação dessas estratégias pedagógicas e a escolha da tecnologia educacional a partir dessa intencionalidade. Nessa produção dessas aulas remotas, a gente tem que ver sempre a questão da coerência pedagógica, a gente tem que estar sempre pensando numa forma criativa para a gente não ficar sempre naquele by the book, né? Sempre naquele tipo manual, tem que fazer aquilo que está escrito, não. A gente tem que pensar nas adaptações e no reaplicável, né?
E sempre fazendo os ajustes necessários e as validações junto com os gestores e a equipe de professores. Nas estratégias pedagógicas da aplicação, tá? A pergunta sempre é para quê? Né? Então, quais são os desafios educacionais nessas estratégias? Eu vou estar sempre com alguns desafios embutidos na hora de eu usar essa estratégia, mesmo que vocês não tenham ainda uma consciência tão ativa sobre esses desafios, mas com certeza eles estão embutidos na hora de vocês fazerem a escolha. Ou vocês vão estar pensando numa apresentação de um conceito, ou vocês vão estar pensando numa fixação de um conteúdo, ou vocês vão estar percebendo a questão do engajamento dos alunos naquele trabalho ou naquele momento, um reforço escolar, ou vocês vão estar buscando uma estratégia para fazer uma simulação, uma exploração, resolução de problema, ou até mesmo, e talvez ele se percorra todos os outros desafios, a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. Dentro das estratégias pedagógicas, tá? Na parte 1, que nós falamos na semana passada, isso baseado em alguns conceitos altamente divulgados de algumas instituições que estão muito mergulhadas neste assunto. Na semana passada, nós falamos das aulas enriquecidas com tecnologia, nós falamos das plataformas adaptativas, da gamificação e ensino híbrido. Rapidamente, aula enriquecida com tecnologia, eu uso um objeto digital, e aí eu já estou fazendo um enriquecimento, já estou utilizando uma tecnologia minimamente falando, como eu também posso estar utilizando uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem. Isso tudo eu já estou trazendo a tecnologia e enriquecendo as minhas aulas. A plataforma adaptativa e o ensino personalizado é uma questão mesmo de estar verificando, de fazer algum reforço de algum conteúdo. Essa plataforma adaptativa, ela é muito utilizada para isso. A gamificação, ela traz sempre um desafio e ela sempre traz uma premiação nessa estratégia. O ensino híbrido é a exploração de um determinado conteúdo fora do ambiente de aprendizagem, e o professor, ele entra para esclarecer dúvidas e fazer aprofundamentos, tá? Mas o aluno, ele, através da tecnologia, ele faz todo o seu processo no seu ritmo e na sua autonomia. Hoje nós falaremos das três outras estratégias. As aprendizagens baseadas em projetos, o mão na massa e a educomunicação. Vamos lá? Não, qualquer dúvida, gente, vocês já podem estar colocando no chat, tá bom? No final, nós vamos estar com este momento de 20 minutos para bater este papo, para fazer esta conversa, e se não der tempo, se por acaso vocês lembrarem, a gente pode estar fazendo trocas aí por e-mails, tá? Através da divulgação dos canais do Axis. Aprendizagem baseada em projeto. Isso para vocês não deve ser novidade, tá? Quando a gente fala de projetos pedagógicos, os projetos desenvolvidos, quais são os problemas, isso é uma metodologia que ela acontece independente da tecnologia. O que está acontecendo agora, e que muito se busca, é que nessa filosofia, nessa metodologia de aprendizagem baseada em projeto, a tecnologia ela esteja cada vez mais inserida no desenvolvimento em todas as fases do projeto, tá? Então, quando eu falar com vocês aprendizagem baseada em projeto, ela não é diferente dessa aprendizagem baseada em projetos que vocês utilizam no ambiente educacional de vocês, independente da tecnologia, é a mesma. O que está acontecendo? É que essa metodologia, cada vez mais, ela está sendo utilizada com a tecnologia. E nessa época agora, mais do que nunca, né? Ou seja, se não for, como é que vocês vão estar trabalhando essa metodologia remotamente? É sempre com a tecnologia mesmo. Mas em termos filosóficos, em termos da concepção da desenvolvimento de projeto, é o mesmo do que vocês estão trabalhando, se alguma escola já esteja trabalhando com a questão do desenvolvimento de projeto, é essa mesma ideia, tá? Só que agora ela é enriquecida com a tecnologia, e a tecnologia ela perpassa todas as fases do desenvolvimento desse projeto. Então, ela é uma metodologia ativa que utiliza o projeto como um foco central do ensino
integrando, na maioria das vezes, 2 ou mais áreas do conhecimento. Eu, particularmente, eu adoro essa metodologia por causa disso. O que acontece? Quando eu escolho essa metodologia, eu favoreço aquele professor ou aquela aula de conhecimento, aquela área de conhecimento, que às vezes ela está mais perto, mais familiarizada com a tecnologia do que outra. Então, como eu tenho essa facilidade, essa possibilidade de trabalhar com mais de uma área do conhecimento, se eu pego uma área do conhecimento que já esteja um pouco mais avançada, ou pelo professor, pela habilidade do professor com a tecnologia, ou pelo favorecimento da área em utilizar a tecnologia, eu puxo as demais. Então, eu acho que é uma ótima estratégia estar trabalhando dessa forma. A outra é que os projetos podem surgir de um problema ou de uma questão norteadora, tá? Proveniente de um contexto e que envolve uma investigação, um levantamento de hipótese, o trabalho em grupo e outras competências até chegar a uma solução ou um produto final. Gente, isso aqui é muito interessante vocês estarem pensando nisso, na questão do desenvolvimento dessas outras competências, e a gente não pode esquecer que ela não está vinculada a um conteúdo específico. Tá? Então, quer dizer, eu estou trabalhando as competências, os trabalhos eles são em grupos e eu tenho que criar uma questão norteadora para poder ter a garantia do desenvolvimento desse projeto de uma forma coerente dentro dessa linha e dentro deste contexto. A abordagem favorece o pensamento crítico, o trabalho em grupo, ele é colaborativo e a vivência de alguns assuntos que muitas vezes só apresentar de forma teórica e desconectado de outras áreas do conhecimento e ela às vezes não consegue abranger, não consegue levar isso para muitos lugares. O que eu quero dizer nesse item, tá? Quando vocês adotam essa metodologia ativa do desenvolvimento do projeto, vocês estão tendo um favorecimento de estar desenvolvendo algumas vivências, tá? E algumas habilidades mesmo do próprio grupo, de que vocês, dentro de uma sala de aula ou dentro de um modelo mais tradicional, vocês não conseguem. Vocês conseguem, nesse jeito, dar uma abstração, fazer uma abstração daquele dia a dia de conteúdo, de base do conhecimento, para levar a um problema do mundo externo para dentro de sala de aula. Eu costumo falar que é uma abordagem que favorece vocês trabalharem extramuros da escola, tá? Oportunidade de apresentar aos alunos situações que sejam evidenciadas a criatividade e a colaboração, possibilitando que ocorra a troca de ideias e o fortalecimento da interação entre eles por meio da resolução de um problema ou um desafio apresentado. Bom, nessa época, nesse momento, vocês podem estar pensando, mas como é que a gente pode estar fazendo isso com os alunos se cada um está nas suas casas? Nós estamos usando ferramentas aqui, que isso é uma ferramenta colaborativa. Vocês conseguem hoje fazer uma reunião, agrupar pessoas e fazer de uma forma interativa virtualmente, tá? E aí, vocês podem, né, os educadores podem estar provocando algumas situações de colaboração, tá? Para que esses alunos, eles façam a interação e façam a troca das pesquisas e daquilo que eles estão trazendo já como evidência, ok? As principais etapas, tá? São coisas que a gente não pode estar fugindo quando a gente faz uma proposta de aprendizagem por projeto. Primeiro é que tem que sugerir um problema. Então, assim, não é chegar, hoje nós vamos falar sobre isso. E aí saem pesquisando. Isso é uma aula temática, isso não é um projeto, tá? Então, assim, se sugere um problema, muitas vezes o problema, às vezes a turma, o grupo, ela pede uma subdivisão daquele problema. Às vezes a gente pode estar trazendo, por exemplo, nós podemos estar falando sobre problemas de vírus, né?
E aí um aluno pode, um grupo, assim, poxa, professor, vamos trabalhar um problema um pouco maior sobre as infecções e sobre a transmissão de um determinado vírus, por exemplo, do Covid. Então, assim, isso é um problema colocado na turma e é o próprio grupo, ele pode estar sugerindo um refinamento ou uma subdivisão desse problema. É muito importante que os alunos estejam envolvidos na hora da sugestão deste problema. Os alunos investigam suas possíveis causas e elaboram as suas hipóteses. O ponto-chave é que alunos sejam capazes de interagir com as suas realidades, identificar o que há de errado e entender o que precisa ser melhorado ou resolvido. Ou seja, na hora de propor um problema, provavelmente, se vocês levarem um problema muito fora da realidade, o próprio grupo vai fazer com que vocês entendam, né, vocês educadores que possam trazer a proposta, de que às vezes esse problema não faz parte da realidade deles. Eles mesmos podem estar mostrando, através de outras sugestões, uma coisa muito mais dentro do dia a dia deles, e eles vão querer resolver este problema, isso tudo através da tecnologia. Após conhecer melhor o desafio e suas origens, os alunos definem as táticas para prevenir ou solucionar o desafio. E aqui entra a questão do estabelecer um plano. Eu acho isso fantástico, a possibilidade dessa organização, de fazer o estabelecimento do plano, eles começarem a pensar em processo, começarem a colocar isso, primeiro eu tenho que fazer atividade tal, depois eu tenho que fazer atividade tal, e aí colocar isso em ordem processual, mesmo de processo, começar a definir tempos, quanto tempo que eu vou ter para chegar ao final deste projeto, quanto tempo que eu posso estar fazendo a distribuição dessa atividade. Posso estar pensando também em algum custo, se não, mas para eu poder fazer uma pesquisa de campo, eu vou precisar gastar um pouco mais da minha passagem e a minha mesada vai estourar, porque a minha passagem eu vou ter que gastar mais 2, 3 vezes para fazer uma pesquisa de campo, se é que precise. Então, assim, eles começam a pensar em fazer um plano de execução. Apresentam esse plano de execução, podendo demonstrar os resultados depois. Então, quer dizer, vai fazendo a execução e vai apresentando ou os resultados à medida que forem executando, os quick wins, né? Ou então vocês podem deixar para que depois os resultados sejam apresentados. E eles são avaliados pelo professor orientador durante o desenvolvimento do projeto. Aqui não vai ter uma questão, o seu projeto ficou bonito, o seu projeto ficou feio, o projeto ficou certo, o projeto ficou errado. Não vai ser assim. Né, o professor ele vai orientando durante o desenvolvimento e vai fazendo os ajustes necessários no decorrer disso. Aí vocês podem falar, Branca, até aí você não está falando absolutamente nada de tecnologia. Em todas essas etapas, a tecnologia ela pode estar apoiando. Tá? Na questão da sugestão de um problema, de fazer uma pesquisa, de verificar o que tem de disponibilidade, de verificar quais são as referências, de fazer registros em planilhas, de utilizar produtos de apresentação, de utilizar produtos de mapas conceituais, de usar produtos relacionados a uma biblioteca de imagens, a bibliotecas de textos e vídeos. Então, todas as fases, todas as etapas, a gente pode ter a tecnologia perpassando em todo o trabalho proposto. Aí vamos fazer uma revisão, tá? Desses itens em relação ao papel do professor, por exemplo. Qual é o papel do professor diante de um projeto, tá? De uma aprendizagem baseada em projeto, e com a base tecnológica, com uma base digital, tá? Ele é afastado do centro de processo de ensino-aprendizagem. Ele vai valorizar sempre o protagonismo dos alunos, estimulando o desenvolvimento da autonomia. É importante atentar para a integração entre os professores das diversas disciplinas escolares na elaboração deste plano e execução do projeto. Foi aquilo que eu comentei logo no início da minha fala, né? A possibilidade de estar trabalhando com mais de uma área do conhecimento, com mais uma questão, trabalhar com múltiplas disciplinas. Os recursos digitais, tá? Eles são flexíveis nas escolhas e na utilização. Às vezes eles utilizam, gente, recursos digitais em que a gente jamais poderia imaginar que ele poderia servir para aquele propósito. Então, por exemplo, quando nós pensamos assim, numa planilha do Excel, ou, né, ou um aplicativo de planilhas, né? As pessoas logo pensam em trabalhar
números, contabilidade, e fazer somas e coisas, aquelas fórmulas. E não, às vezes ele pode estar criando uma planilha para fazer os registros e dali sair depois um gráfico de um trabalho que ele fez de um campo de coleta de dados e ele está utilizando a planilha, por exemplo. A metodologia ativa é utilizada em todos os segmentos e a área do conhecimento. Eu posso estar trabalhando com projetos em todos os segmentos e todas as áreas do conhecimento. A postura do aluno, ele é altamente ativo. Ele tem que ter um envolvimento alto e ele é protagonista. Se o aluno não tiver esse protagonismo, cabe ao professor estimulá-lo, tá? Ou com atividades, ou provocações, perceber o que é um ponto forte deste aluno para que ele se sinta inserido neste projeto. Nós temos alunos que eles são mais comunicativos, temos alunos que são mais pesquisadores, nós temos alunos que são mais da escrita, tem outros que são mais do levantamento de dados, ou seja, cabe ao professor dar uma explorada, tá? E verificar como é que está a postura do aluno diante desse desafio de trabalho de projeto. Porque ele é feito em grupo, né, gente? Então, assim, a gente sabe que pode ser que um determinado aluno, ele não vá tão profundamente, mas cabe ao professor mediador estar fazendo essa observação. A avaliação, ela é criada pelo professor no decorrer do projeto. O professor deve entregar feedbacks constantes ao longo do desenvolvimento do projeto. Isso ajudará os alunos a enriquecer os seus repertórios, além de melhorar o seu plano ao longo do tempo. Também poderão estar resolvendo os entraves e mudar os rumos e levar os resultados de uma forma mais satisfatória. O que eu quero dizer com isso? O professor não pode esperar o final do projeto para fazer uma avaliação. Eu também comentei isso um pouquinho antes. O professor ele tem que estar verificando e fazendo os feedbacks constantes ao longo do desenvolvimento e levar esse retorno, e levar o retorno para o grupo de alunos. Neste momento que ele dá um feedback, ele faz os ajustes e coloca os alunos na trilha correta. Porque, principalmente na fase da exploração e da pesquisa, é muito comum os alunos darem aquela desviada, por conta mesmo de navegações, entendeu? Em várias telas, e lá pelas tantas ele está fugindo completamente ao propósito daquele projeto. Cabe ao professor estar sempre levando e trazendo isso para o rumo e para verificar os resultados mais à frente. Bom, no próximo, gente, nós vamos falar um pouco mais de tecnologia apoiando a cultura maker, tá? A mão na massa. Aí vocês também podem estar achando assim, poxa, Branca, se a gente fala que isso é uma questão de mão na massa, se nós vamos estar trabalhando com artefatos, como é que a gente utiliza a tecnologia? A tecnologia, ela entra aí também como uma parceira desse projeto, tá? Dessa metodologia, dessa estratégia. A tecnologia, ela vem para estabelecer registros, pesquisas, simulações, tá? Antes mesmo da finalização. Vamos conceituar o que é a cultura maker. Ela é inspirada na filosofia faça você mesmo. Eu não sei se vocês lembram aí, depende um pouco da geração. Tinha até uns livros, umas coleções, entendeu? Que ela tinha até esse nome, faça você mesmo. Né? Isso vem de uma cultura, né, que ensinava, né, as pessoas a fazerem as cadeiras, trabalhar com marcenaria, fazer os pequenos concertos, trabalhar a parte da eletricidade da casa, fazer alguns artefatos, substituir determinados. Isso foi uma filosofia já até bem antiga, ela era colecionável, inclusive, do tal da coleção do faça você mesmo. E qual era o objetivo? Era propor experiências de aprendizagem mão na massa, produzindo artefatos a partir de interesses e necessidades das propostas. Quantos abajures as pessoas faziam, quantos bebedouros de passarinho as pessoas faziam, entendeu? Então, assim, era essa a filosofia. A partir do interesse e da necessidade, a pessoa ia e ela mesma confeccionava aquele artefato. A sua origem está relacionada à ideia da sustentabilidade e reutilização dos objetos, então isso tomou muita força em relação à reciclagem. O que se pode fazer com PET de garrafa? Podemos fazer uma horta, podemos estar fazendo aqui, acabei de falar, um bebedouro de passarinho, tem casas construídas com
com PETs, né, garrafas. Então, ela tomou um pouco mais força nessa era depois da sustentabilidade, da reutilização de objetos, do reaproveitamento. E também na questão do conhecimento e funcionamento das coisas. À medida que nós fomos tendo mais acesso, né, à internet, aí, sempre fazendo as divulgações de como é que as coisas funcionavam, as pessoas começaram a ter mais interesse em confeccionar e experimentar. Né? Então, é a possibilidade de recriar determinadas mecânicas e aprender sobre o seu funcionamento, de forma a aprimorar a ciência, a engenharia e o cotidiano das pessoas. Uma das áreas mesmo, né, que veio muito nessa questão da cultura do maker, eram as questões dos conceitos, dos remanufaturamentos dos equipamentos de computadores. Né? As pessoas mesmo abrem, tiram a placa, testam, e colocam um chip de memória e tira, expande, troca o HD. Então, isso tudo foi criando e foi aperfeiçoando a cultura maker. É uma abordagem que não está relacionada a nenhuma área do conhecimento. Isso faz parte do cotidiano. Os professores com atitude maker podem propor experimentações a partir do interesse e da relação com os temas que estão sendo desenvolvidos. Então, muitos utilizam determinados laboratórios, tá? E esses laboratórios são laboratórios não só de química, física, de biologia. Hoje nós temos alguns laboratórios que se falam laboratórios maker, e ali tem uma série de artefatos, uma aparelhagem, ferramentas e instrumentos, alguns um pouco mais sofisticados, tem até impressora 3D, tá? Para poder estar fazendo essa questão e fazendo o trabalho de mão na massa. Fomentar o interesse do aluno a respeito do funcionamento das coisas e do potencial inventivo para o desenvolvimento de uma solução e desafio existente. Desperta o interesse por uma determinadas áreas do conhecimento que às vezes foge muito de como pode ser a questão da arquitetura, do design, da engenharia. Então, é uma possibilidade de estar trazendo essas áreas do conhecimento para dentro da educação básica. E, quando pertinente, tem como integrar as propostas de aprendizagem mão na massa com a proposta de aprendizagem baseada no projeto. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitas práticas utilizam o que eu acabei de falar com vocês, que são os projetos, a metodologia de projeto, e eles utilizam o resultado, o protótipo com a mão na massa. Então, nós verificamos que nós estamos tendo muita morte de animais em extinção por falta, aí chega a uma conclusão e uma hipótese. Tá bom. E o que nós podemos fazer para minimizar isso? Nós podemos criar um artefato e deixar distribuído, ou criar panfletos, Isso tudo traz uma cultura da prototipação, da montagem e do produto, né? Ou seja, não fica... É uma fase seguinte do projeto. É a produtização, né? Como levar isso depois para um produto. O papel do professor, ele vai ser um mediador, integrador de diversas disciplinas, né? Ele deve expor os alunos às experiências que valorizem esse pensamento crítico. As perguntas nem sempre elas são respondidas, elas são exploradas, né? Elas são instigadas, elas são investigadas, elas vão através de uma forma colaborativa, criativa, autônoma, né? Então não tem aquilo do certo e do errado. Os recursos digitais, eles vão ser sempre flexíveis, eles vão estar disponíveis para ajudar nessa metodologia. Porém, a partir da hora, ele já passa a ser um produto, aí ele fica fechado, e existem também os recursos não digitais. Como eu disse aqui, por exemplo, uma garrafa PET, ele pode ser realizado através de um produto, onde fez uma prototipação e uma simulação através de uma tecnologia, e a confecção foi através de um recurso que não foi digital. Ele é utilizado em todos os segmentos. A postura do aluno, ele é extremamente ativo, E aqui eu destaco muito a questão do empreendedorismo. Vocês não têm ideia como essa metodologia ativa, ela instiga
essa questão do empreendedorismo, da pessoa querer confeccionar depois, apresentar até para uma linha de produção para poder vender. Isso, e ele coloca o preço do material, o tempo que ele gastou para estar fazendo. É muito interessante trabalhar essa questão do empreendedorismo junto com o projeto e explorar essa questão dessa atitude, né, inovadora, aí mesmo até um skill, né, até um perfil de aluno que a gente pretende colocar aí, porque o mercado está pedindo isso também. Avaliação por experimentação, então, quer dizer, não tem um teste, né, é sempre pela experimentação e não deu certo, então vamos refazer. Então, vai promovendo a experiência e ele mesmo vai percebendo se é por tentativa, se era aquilo em que ele estava pretendendo ou não. Por último, tá, nós vamos estar falando da educomunicação, que ela foi muito interessante isso, porque ela pode ser compreendida como um conjunto de ações que buscam criar e fortalecer a comunicação como uma prática educativa, integrar os sistemas de comunicação a essas práticas, melhorando a capacidade de expressão e comunicação do aluno. Vocês já devem ter ouvido, repórter por um dia, né? Tem essas coisas, né? Repórter por um dia. É a forma de trazer, então, todo o sistema de comunicação para dentro da escola. É muito comum, às vezes, a gente entrar num ambiente de educação e ver uns alunos fazendo umas filmagens, outros do lado anotando numa prancheta, outros já vão colocando no celular. Então, são algumas estratégias do sistema de comunicação para dentro da escola. Isso é uma elaboração de uma proposta que comunica o diálogo e a participação e a criatividade. Ela estimula muito essa questão do diálogo, tá? E do pensamento crítico, tá? Então, até no próximo item eu falo, tá vendo? Os elementos principais da educomunicação é o pensamento crítico, o acesso à informação, colaboração, a tecnologia, ela está altamente presente, né? Ela está presente por toda a frequência da educomunicação, e a produção da informação. Então, é muito interessante nessa época de fake news, né? A gente está aí sempre com esse problema. Então, a educomunicação, ela é muito importante a gente estar fazendo isso. O aluno olhar uma informação, ele criticar, ele verificar a veracidade, verificar a fonte, tá? E fazer uma nova produção daquilo que ele pesquisou. Então, eu acho que a educomunicação, nessa época, ela vem muito, e mais uma vez, gente, ela também é para ser tratada na educação remota, tá? No momento que nós estamos vivendo, vocês podem estar pedindo e sugerindo atividades com essa estratégia. A publicação e o compartilhamento... Pois não? Não, é só um minutinho. É só uma parte aí ligado a isso. Coincidentemente, há uma semana atrás ou duas, eu estava conversando com algumas escolas católicas, né, que nós atendemos, estava sugerindo, por exemplo, dentro desses projetos para a escola, para trabalhar o carisma, por exemplo, da congregação, é uma congregação muito interessante, que tem uma história muito interessante, estava sugerindo, por exemplo, usar recursos de educomunicação para os alunos pesquisarem, por exemplo, sobre a história da congregação, do fundador, carisma, ou seja, são ferramentas muito ricas, né? E hoje, por exemplo, com o celular, com a possibilidade de fazer filmes no celular, criar animações, isso é muito positivo para os alunos, até em áreas que aparentemente, digamos assim, pelas quais eles poderiam, não, entre aspas, não se interessar. Mas se for colocado como um projeto para eles, para usar essas tecnologias, também aí eles vão se dar bem. É só um lembrete, né? Que isso pode ser usado para qualquer área. Não é? Ótimo exemplo. Obrigada aí pela sua contribuição, Sebastião. E é isso mesmo, né? Foi uma contribuição muito dentro da realidade das nossas instituições, né? Você vê que não está nada fora, né? É uma coisa que já pode acontecer amanhã. E quem é que hoje não tem um celular, né? Então, assim, é fácil fazer esses registros, é fácil fazer uma filmagem, uma pesquisa e colocar isso na rede, criar um blog. Olha que bacana se os alunos criarem um blog, Sebastião, entendeu? Então, assim,
é riquíssimo isso, né? Eu sou suspeita, mas eu acho que é fantástico, é uma forma ótima, entendeu? De estabelecer o processo ensino-aprendizagem, é utilizar a tecnologia e trabalhar essa criatividade toda. Bom, para o Educomunicação, o papel do professor, ele é mediador, ele é ativo, ele também pode estar integrando as diversas disciplinas, às vezes até, né, saindo de uma determinada disciplina específica. Ela vai apoiar os estudantes na seleção desses recursos digitais, ele pode estar ajudando a elaborar roteiros. Eu acho que para a Educomunicação não é chegar a fazer uma filmagem, coisa, tá pronto. Não, vamos fazer um roteiro, que mídia que vai entrar, qual é o melhor recurso, o que você tem aqui para você poder estar contribuindo, você, o que você pode estar fazendo. Isso é ótimo, o professor está podendo ajudar a organização nessa metodologia, se ela for escolhida. Os recursos digitais, eles são flexíveis nas escolhas, tá? E ele é fechado a partir do desenho e da utilização, ou seja, a partir da hora em que eu faço, dentro do seu exemplo que o Sebastião trouxe aqui para a gente, se eu vou estar trabalhando, tá, a Educomunicação para a filosofia, para o carisma daquela instituição, a partir da hora que eu fiz aquele documentário, ele é fechado. E aí, olha que interessante, ele passa a ser um objeto de aprendizagem. Ele já começa a pertencer a um acervo de conteúdo daquela instituição. Entendem como é que os próprios alunos podem estar produzindo aquilo que vai compor um acervo da instituição. Ele é utilizado em todos os segmentos. A postura do aluno, ele também é protagonista, ele tem a sua autonomia, ele tem um envolvimento. A avaliação também é por experimentação, tentativa ou erro, ou seja, não ficou bom, vamos corrigir, não, você não entrou numa fala certa, aqui você deslizou, aqui você pode estar fazendo de novo, tá? Então também ele vai e promove meu tempo que está esgotando. Ele faz a avaliação também por experimentação. Bom, de todas as metodologias ativas, tá? Eu trago aqui para vocês, eu apresento, é uma relação. Isso aqui foi feito através de um infográfico elaborado por Aline Bennett. Honestamente, eu não conheço a Aline, mas isso ela elaborou e ela colocou isso para uma pesquisa, ela disponibilizou isso para todos os especialistas em tecnologia no educacional e ela sintetizou para cada necessidade os principais aplicativos ou produtos disponíveis no mercado. Eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Eu confesso, não testei todos, a maioria eu conheço, a maioria eu dou de acordo, e tem outros aqui que eu confesso que eu não sei se está, inclusive, ainda de forma gratuita, tá? Mas eu acredito sim pela seriedade e o tanto que esse infográfico ele foi. Então, para mapas mentais, por exemplo, o MindMeister eu já usei bastante. A produção de vídeos, todos eles aqui são muito bons. O Canva para gráfico de imagem. Trabalhar realidade aumentada e virtual, isso também está, assim, muito em voga. Hospedagem de vídeo, quem é que não conhece o YouTube hoje em dia? Tá? O Moodle, Google Classroom e o Edmodo para ambiente virtual de aprendizagem. Para avaliação em quizzes, o Google Forms também está super utilizado. Então, assim, eu trouxe isso para vocês, gente, banco de imagens, só para ilustrar o que hoje nós temos disponíveis no mercado para dar sustentação a todas essas metodologias, tá, em que nós comentamos até agora. As plataformas adaptativas, tá? Nós temos o Khan Academy, top de linha, tá? No meu ponto de vista. Aulas síncronas, tá? Essas aulas que estão acontecendo online, estão sendo utilizados o Zoom, Hangout, os Teams, às vezes até os próprios aplicativos, né? O WhatsApp, por exemplo, os videochamadas. Se vocês quiserem fazer algum agendamento com a família ou com os alunos para que todos estejam num determinado momento, num determinado ambiente, podem estar utilizando o Google Calendar. Para edição de textos, planilhas, nós temos aí o Office e o Suites, né, do Google, toda a plataforma Suites do Google. Para a biblioteca de conteúdo, o próprio Machead, tá? Ele é vasto nesse conteúdo. Então, gente, eu trouxe para vocês, só para vocês perceberem, isso aqui é atualizado diariamente. Todo dia está aparecendo um instrumento novo. Então, assim, eu trago
mostro para vocês, e não posso estar garantindo que daqui a 10 dias já não estamos aqui aumentando essa lista e dobrando, entendeu, os recursos disponíveis, tá? Então, aqui já fica já uma dica. E eu trago agora para vocês um desafio entre nós aqui, tá? Como que a gente, desde o início, nós estamos falando dos desafios educacionais e nós estamos falando das estratégias pedagógicas. Gente, não são 40 minutos, não são 2 horas, não são 3 horas em que nós vamos conseguir falar com os desafios educacionais e as estratégias pedagógicas com tanta fundamentação, né? Então, assim, isso aqui eu só estou dando uma pincelada e estou instigando a vocês da gente correr e de pensar no aprofundamento de todos esses conceitos que eu falei com vocês agora e que eu tenho falado nessas 2 últimas semanas. Então, assim, eu acho que cabe depois nós estarmos aprofundando, procurando mais informações, nos aperfeiçoando, para poder termos uma base concreta da utilização das estratégias pedagógicas baseadas no desafio educacional. E aí, o que eu trago agora como um exercício, como uma questão um pouco mais prática, tá? Se eu tenho um desafio educacional de uma fixação de conteúdo, tá? Tem algum microfone aberto, eu acho, gente. Então. Alô? Oi? Pronto. Nós temos, tá? Eu trago aqui, por exemplo, esse desafio. Nós vamos passar por tudo isso e nós vamos voltar ao nosso ambiente na escola, nas salas de aula, e aí nós temos que garantir que um aluno ele percorreu todos os desafios e tudo que foi apresentado nas atividades remotamente. Então, eu estou buscando entender como é que foi o engajamento deste aluno, tá? Qual é a estratégia pedagógica que vocês poderiam estar utilizando neste momento? Eu quero entender como é que foi o engajamento dele e como é que está a questão de um reforço escolar, caso precise. Por exemplo, eu poderia estar utilizando uma plataforma adaptativa, um ensino personalizado. Ali eu vou entender o quanto este aluno conseguiu alcançar a minha proposta naquilo que eu passei para todo o grupo. Branca, se eu preciso... só, tá? Tá bom, já é o último, tá? Tá bem. Uhum. E aí eu preciso estar trabalhando a questão da exploração. Eu tenho esse desafio, tá? Eu quero estar fazendo a exploração de um determinado tema. Qual dessas estratégias que eu posso estar escolhendo? Se eu quero fazer uma exploração, a plataforma adaptativa provavelmente já não vai me servir tanto. Que tal nós pensarmos no ensino híbrido? Por quê? Porque o ensino híbrido é aquele que o professor ele traz um tema, ele leva para que o aluno explore no seu ambiente, fora da sala de aula, e depois ele traga o resultado encontrado para um debate, para um aprofundamento. Eu acho que se o desafio educacional for a exploração, de repente, a estratégia pedagógica de ensino híbrido, ele vai funcionar muito bem. No desenvolvimento de competências socioemocionais, talvez a gente consiga perceber em todas as estratégias esse desenvolvimento de competências socioemocionais. Mas será que na aprendizagem baseadas em projetos eu consigo um pouco mais? E talvez na gamificação, onde eu vou estar levando um desafio, onde eu vou estar levando recompensas, entendeu? Como é que esse aluno ele está trabalhando as suas frustrações, ou então como é que ele pode trabalhar a sua autoestima. Então, quer dizer, nós temos que estar percebendo em cada uma dessas estratégias como é que eu posso estar nesse meu desenvolvimento. Então, gente, é muito importante não pensar na estratégia pedagógica se nós não tivermos um desafio educacional muito claro e muito definido. Tá? Então, assim, essa é a minha mensagem. Interessante, né? Aí eu só volto a essa tela
em que essa tela aqui, que é a tecnologia propriamente dito, é a que a gente menos tem que estar preocupando agora, por incrível que pareça. Porque para as tecnologias, a gente tem uma inovação, a gente tem uma dica, tem alguém que já fez. Eu acho que na tecnologia educacional, o que nós precisamos, enquanto educadores, nos debruçarmos um pouco mais é nesse alinhamento do desafio com a estratégia. Depois, eu vou utilizar uma aula enriquecida. Deixa eu ver qual é a plataforma. Escolher um instrumento é muito mais fácil do que fazer esse alinhamento do desafio com a estratégia. Gente, é essa a minha mensagem final. Tá? Então, eu sou da área da tecnologia, eu sei como ela é rápida, o quanto que se substitui, tá? Mas e é por isso em que eu reforço que se vocês souberem, tá? Aprofundarem, assistirem palestras, participarem de cursos em que ajudem vocês a identificar esse alinhamento do desafio com a estratégia, a tecnologia, com certeza, ela vai estar mudando daqui a 10 dias, daqui a 20 dias. Vejam bem o que está acontecendo com o Zoom, vejam bem o que está acontecendo com a Khan Academy, como é que rapidamente se ajusta. Agora, aprender a fazer esse alinhamento do desafio educacional com a estratégia, aí sim vai caber muito mais a nossa competência de educadores. Eu trago aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada. O e-mail do Axis, caso vocês queiram. As redes sociais do Axis, elas são ativas. Se vocês precisarem fazer uma interferência, uma sugestão, também podem estar utilizando. A Karina, ela é super ativa, uma profissional nota 10 dentro do Axis, ela gerencia muito bem essas redes. Então, se vocês precisarem fazer essa comunicação, podem fazer uso à vontade, tá? E através do e-mail do Axis, qualquer dúvida também, ela chega a mim, tá? E aí vamos às perguntas, eu estou aqui à disposição, no que eu puder estar contribuindo e esclarecendo. Se eu não puder, a gente põe como uma anotação aqui do lado e a gente avança um pouco mais. Mas vamos lá, estou super à disposição de todos. Branca, obrigado, tá? Só lembrando a todos, quem quiser fazer pergunta, pode usar o chat aqui, né, quando você passa o mouse na tela, aparece aqui aquela barrinha com o chat. Enquanto vocês pensam aí, uma coisa, a gente vai depois disponibilizar a gravação, a Karina vai mandar o link para vocês da gravação desse encontro, né? Se vocês quiserem rever algum ponto do conteúdo. Branca, eu vou começar, na verdade, com uma pergunta, um comentário e ver também a sua opinião, né? Nessa época agora de pandemia, uma das coisas importantes que a gente tem visto muito aí na imprensa são os modelos matemáticos, né, de predição. É evidente que esses modelos eles são mais utilizados em pesquisa científica, né? A gente, quando faz mestrado, doutorado, geralmente a gente trabalha com esses modelos, né? Mas e são modelos muito importantes, quer dizer, entra naquilo que você colocou, realmente da utilização dessas ferramentas digitais, né, para se criar o modelo, né? Ou seja, como é que o vírus, por exemplo, né, o modo de contaminação, a taxa de crescimento dos contágios, enfim, cria aqueles gráficos onde a gente vai vendo o que acontece, né? E pensando também no futuro, né? Os modelos são muito usados realmente para predição. O que você acha? O aluno de ensino fundamental e médio, né? Ensino básico. Ele também, os professores podem começar a trabalhar esse tipo de ferramenta com eles podem ser introduzidos a esse tipo de ferramenta. O que você acha disso? Sebastião, eu sou totalmente favorável. Inclusive, existem várias teorias, né? E a gente está percebendo essa tendência, que são os cientistas de dados. Isso é uma competência em que as escolas elas têm que ficar muito atentas. Eu não sei o quanto os nossos alunos sabem ler gráficos, tá? Então, hoje nós temos ferramentas, que eles chamam ferramentas de dashboards, né? Então, assim, o quanto que os nossos alunos sabem ler gráficos.
E aí não precisamos estar colocando esses gráficos com fórmulas exponenciais. Nós podemos estar fazendo de acordo com aquele trabalho. Quer ver, por exemplo, densidade demográfica. Densidade demográfica é um conceito fundamental. Se eu não me engano, Fundamental 1 já fala da densidade demográfica, né? Então, assim, e ali, com o cálculo da densidade demográfica, aí eu trabalho com duas variáveis, uma dividida pela outra me traz a densidade demográfica. E aí eu posso estar fazendo isso pelo meu município, eu posso estar fazendo isso pelo meu condomínio, eu posso estar fazendo isso pelo meu país, posso fazer isso mundialmente, globalmente, e apresentar gráficos, inclusive, comparativos. Isso traz uma riqueza, não só do conceito de uma densidade demográfica, do que vem a ser uma densidade demográfica, como é que se calcula uma densidade demográfica, como uma visualização e um entendimento, entendeu? Do que aquele aluno nunca mais vai esquecer do que é uma densidade demográfica. Uhum. Tá? Então, assim, índice pandêmico. Por que se tornou uma pandemia? A partir de que momento que a OMS decretou uma pandemia global? Porque atingiu um determinado nível, numa velocidade tal. Vamos colocar esse gráfico. Até que horas que não era uma pandemia, quantos que estavam infeccionados, quantos países, a proporção. Quer ver uma outra coisa super legal de poder estar fazendo isso dentro desse tema, né, que nós estamos vivendo e que está sendo falado, e aí a gente ajuda os alunos a ter a criticidade do que está sendo apresentado em termos de informação. São esses comparativos de países. Entendeu? O Brasil já chegou a um nível de morte maior do que a China. Em quanto tempo, o porquê, aonde que está a aglomeração da China, aonde que não está, qual foi a cidade. Ou seja, outro dia eu recebi um gráfico sobre Santa Catarina, se eu não me engano era Blumenau. Estava indo muito bem, abriu o shopping e aí começou a ter não sei quantos casos. Aí foram falando, não, aí eu mesmo percebi, em 5 dias eles conseguem já associar uma coisa a outra. Então, onde que está a criticidade dos nossos alunos em fazer essa avaliação? E isso, Sebastião, ele traz não só a possibilidade de trabalhar um determinado conceito, como vocês ajudam a trabalhar através de uma planilha de Excel. Uma planilha de Excel já resolveria tudo isso, porque ela faz o gráfico, ela faz as somas, ela aplica as fórmulas. E aí, você não só traz isso como um conceito, como traz uma competência e que o mercado está exigindo. Os alunos do ensino médio, entendeu? Hoje, que daqui a 3 anos, ou menos, 2 talvez, ele já é estagiário de uma empresa, entendeu? Hoje está precisando de alguém que veja o BI, né? O Business Intelligence daquele meio corporativo. Então, eu acho muito bacana se puderem já estar verificando essa questão da ciência de dados aí. Branca, só para de compartilhar a tela aí, para a gente voltar na tela grande, para os rostos, né, ficarem maiores. E eu só... Ok. E eu vou aproveitar a sua resposta e fazer um comentário e emendar uma outra, né? Você deu o exemplo, por exemplo, de densidade demográfica e aí, dentro daquele gráfico, por exemplo, de densidade, ou dos gráficos comparativos de densidade demográfica, aí é muito importante, por exemplo, entrarem os outros professores, né? Os professores, por exemplo, de geografia, de história, ou de ciências, né? Ou de biologia, vinculando esses números, esses gráficos, por exemplo, com questões sociais, com questões políticas, né? Por exemplo, estamos falando muito agora aí que a Suécia adotou uma estratégia diferente de todo mundo, que não adotou, não decretou, digamos assim, um isolamento e tal. As pessoas às vezes esquecem, né, em termos de densidade demográfica, que a Suécia, por exemplo, tem uma densidade muitíssimo menor do que a Índia, do que a China, do que o Brasil, do que São Paulo, por exemplo. Então, assim, o cuidado que se tem que ter, ou seja, fazer uma leitura a partir de um dado, de uma informação que se tem, que seria aí o gráfico de densidade, o gráfico comparativo, fazer uma leitura também mais interdisciplinar, né, ou multidisciplinar, pegando aí outras disciplinas do currículo que podem ajudar nessa criticidade que você falou, né? Ao aluno a pensar maior, pensar de uma forma mais global,
ver os impactos aí. Mais um comentário. E aí? Perguntas, gente, só um minutinho. Perguntas, por favor, aqui pelo chat. Vou ver se já tem alguma dúvida, por favor. Mandem aqui pelo chat para a gente passar para a Branca. Pois não, Branca, pode voltar. Tá, então assim, aí, Sebastião, essa questão da multidisciplinaridade com a tecnologia é uma coisa também, dependendo da estratégia metodológica que nós já acabamos de falar, ela favorece totalmente a questão de trabalhar com múltiplas tecnologias. Dependendo do nível de maturidade da tecnologia educacional dessa instituição, ela vai direto aos objetos digitais. Esses objetos digitais, ela vai estar muito focada apenas naquela fixação daquele conceito, na fixação do conteúdo, e muito especificamente para uma disciplina, no máximo 2. Na medida que você vai abrindo, que vai expandindo essa metodologia para ferramentas mais abertas, a inserção de outras disciplinas favorece a inserção da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Aí, assim, a gente já começa a ampliar um pouco mais. E é importante estar verificando isso na escolha da estratégia. Tá? Se eu quero convidar outras disciplinas para estar trabalhando e para estar reforçando aquele conceito. Um outro ponto só importante que eu gostaria de reforçar, que você colocou muito bem, chamando a atenção aí do público, é exatamente para essa intencionalidade pedagógica, né? Ou seja, antes de pensar na tecnologia propriamente dita, qual é a intenção pedagógica, né? Qual é a estratégia, o que se pretende? Porque eu acho que você colocou muito bem, as pessoas às vezes passa o carro na frente dos bois, né? Primeiro pensa na tecnologia, depois pensa o que vai fazer com ela. E é o contrário, eu acho que você colocou isso muito bem, né? Da importância de primeiro se pensar pedagogicamente e depois buscar a metodologia ou a tecnologia que vão dar suporte a esse pensamento, a essa intenção pedagógica, né? Tem um pouco isso, Sebastião, assim, até por conta de outras instituições que estão muito à frente desses conceitos, eu cito até o CIEB, ele até coloca, né, a questão das dimensões, né? Na hora da gente escolher esse instrumento, primeiro a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter a questão da estratégia, para depois nós pensarmos no nosso grupo de educadores e de professores, como é que está a formação deles para utilizar essa, então, quer dizer, onde que está a apropriação do professor, né, para depois dessa visão, a formação do professor, o recurso digital escolhido, qual é a plataforma, qual vai ser o objeto, e a própria infraestrutura. Né? Então, assim, hoje nós vamos estar utilizando a plataforma tal. Essa plataforma tal que for utilizada, ela está toda em nuvem. Significa que ela vai ser toda trabalhada através da internet. Ora, se dentro da minha instituição eu não tenho uma boa conexão, vai ser frustrante. Ou a então, banda assim, é muito estreita, né? Muito estreita, não tem Wi-Fi, e isso é a gente que está, né, dentro dessas instituições mais tradicionais, com os edifícios, né? A edificação ela é mais antiga, entendeu? Que a gente tem saudade daquelas paredes super largas, entendeu? O Wi-Fi, para você fazer a distribuição, é um desafio, porque você tem que estar colocando vários pontos, né, vários hotspots para poder estar abrangendo. Então, assim, não tem como desvincular esses aspectos, sabe? Toda hora, a gente vai ter que estar prestando atenção naquilo que eu quero, se o meu professor está preparado para isso, se eu tenho um recurso tecnológico para isso, e se a minha infraestrutura, se ela suporta. Também não adianta eu também ter um Wi-Fi espalhado por toda a escola e o professor fazer o quê? Ele não tem ideia ainda do que fazer. Ou então não tem ainda uma estratégia pedagógica definida. Então, é muito importante ver o equilíbrio desses 4 pontos para a gente poder estar falando que está acontecendo de uma forma ideal. É difícil falar o ideal, né? Mas de uma forma básica. Né? Sim, eu acho importante nisso que você está colocando, né, para todo mundo, vale para todo mundo, é mostrar a interconexão, a interdependência entre os diversos setores, departamentos, fatores que estão presentes na escola. Né? Realmente não dá para pensar separadamente.
Isso, às vezes, nos Exatamente. incomoda na própria consultoria, que as pessoas tendem a achar que o problema está ali. O problema está na área financeira, o problema está na área de TI. Às vezes, não é. A questão é mais global, né? As interconexões, essa interdependência, ela é muito forte em qualquer escola, de qualquer porte. E precisa ser visto de uma forma mais sistêmica, né? De uma forma mais holística, realmente, para que se dê conta de resolver o problema. Ok? Olha, não temos mais aqui nenhuma pergunta, deixa eu só checar aqui o chat mais uma vez. Tá bom. Antes de passar a palavra para você, Branca, para fechar, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, conosco. É sempre bom tê-los aqui, né, tê-las aqui. E o intuito, né, desse Axis às 10, desses encontros técnicos virtuais, é contribuir aí para reflexões, né, em relação às escolas, ao que se pode fazer, principalmente nesse momento agora crítico, em que as escolas estão sendo muito forçadas, de certo modo, a tomar decisões rápidas, a agirem, né? Muito obrigado, então, a todos. Depois a Karina manda para vocês o link desse encontro. Branca, para você se despedir. Tá, muito obrigada. Sebastião, super agradeço as suas interferências, tá? As suas contribuições, muito obrigada mesmo. Agradeço as pessoas que estavam aí participando e, mais uma vez, me coloco realmente à disposição para conversas futuras, tá bom? É isso. Obrigado, Bom Branca. dia, cuidem-se bem. Obrigado a todos, então. Exatamente. Bom dia, bom feriado amanhã e cuidem-se bem. Permaneçam saudáveis. Obrigado a todos. Até mais.